Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para que serve o Deposteron, que é o cipionato de testosterona. Para você que não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Queria aproveitar a oportunidade para te convidar a participar da jornada Máquina de Prazer, um evento 100% online e gratuito para os homens que estão inscritos. Para se inscrever é bem fácil, é só você clicar no link que está aqui disponível no comentário fixado. Lá você vai ter todo o protocolo de inscrição e acesso a 3 aulas imperdíveis, tá? Na aula número 1 eu vou falar sobre os 3 inimigos do homem na hora H, que são problemas muitas vezes silenciosos que podem estar minando a sua performance na cama. Na aula número 2, eu vou te explicar os 3 fatores do prazer na hora H, que são situações que, quando bem combinadas, podem destravar a máquina de prazer dentro de você. E na aula número 3, eu vou tirar todas as dúvidas e vou fazer o lançamento da próxima turma do Desafio Máquina de Prazer, que é a minha metodologia de forma natural para deixar você mais duro, por mais tempo, 100% confiante na hora H, para dar prazer para a sua parceira ou suas parceiras. Então, meu amigo, não perca essa oportunidade, garanta já a sua inscrição e vamos para o vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever nesse canal para conteúdos de alta qualidade sobre saúde do homem, beleza? Vamos entrar então, meus amigos, no tema do vídeo, que é para que serve o cipionato de testosterona. Na verdade, isso é uma opção de tratamento injetável de reposição de testosterona, a famosa TRT. Está indicado para homens que têm uma deficiência de testosterona comprovada. Então, se o sujeito tem testosterona sérica medida através de exame de sangue consistentemente baixa, geralmente em níveis abaixo de 300, de forma consistente, isso é um primeiro indício de que ele tem a testo baixa. Mas só isso não é o suficiente. Além das dosagens baixas, é importante que ele tenha sintomas, seja na esfera física, como perda de massa muscular, acúmulo de gordura na região abdominal, perda de densidade mineral óssea, alterações metabólicas, tanto no controle de lipídios e carboidratos. Isso pode ser visto através de exames de sangue. Além disso, queixas na esfera sexual, sujeito que está com a libido lá embaixo, não é mais o mesmo. A rigidez cada vez mais difícil de conseguir e de manter, não está mais acordando com aquela ereção matinal, tem inclusive queixas de prazer, né? Não consegue ter a mesma intensidade orgásmica, diminuiu a produção de sêmen. Uma série de sintomas na esfera do funcionamento sexual podem indicar que a sua testosterona está baixa. E por fim, sintomas comportamentais e cognitivos, né? Então, muita irritabilidade, falta de concentração, falta de foco. Quando você tem sintomas dessas 3 esferas associados a uma baixa de testosterona no seu sangue, então você tem o diagnóstico de deficiência de testosterona. E aí sim está indicada um tratamento de reposição. Ao escolher seu tratamento, isso vai depender da sua preferência e do seu médico, né? Existem as opções através de gel, injeções de curta ação, injeções de longa ação. Essas opções elas são igualmente eficazes em termos de satisfação e de melhora dos sintomas, mas eu vou pensar aqui as injeções de curta ação. O Deposteron é uma opção extremamente viável e extremamente eficaz quando feita com a indicação correta e com o acompanhamento correto. Quando você faz observando todos esses critérios, é um tratamento altamente seguro. Então, antigamente existia esse medo que você tomar hormônio, isso faz mal para o coração, faz mal para a próstata, faz mal para o fígado. Então, a gente não pode confundir o uso de testosterona, de normalização da testosterona para fins de reposição hormonal, de TRT, com o abuso de esteroides anabolizantes para fins estéticos e de performance para pessoas que trabalham com fisiculturismo. A maior parte dos efeitos negativos dos hormônios estão relacionados ao uso extremamente abusivo. No cenário que eu estou comentando com vocês de reposição hormonal, é muito pelo contrário. São medicamentos que vão deixar você uma melhor saúde, uma melhor performance, mais feliz e até mais longevo, com uma melhor sobrevida. Apesar disso, o cipionato, que é uma droga de curta ação, ela também pode ser utilizada para fins abusivos. Então a diferença
do remédio para o veneno é só a dose, gente. Então eu vou explicar para vocês aqui como que a gente usa o cipionato, Deposteron, da forma mais correta possível. Então você já tem um diagnóstico, está pronto para começar a terapia. Agora você tem que ver se o sujeito tem alguma contraindicação ao uso de hormônios injetáveis. E existem poucas contraindicações que são absolutas. Eu diria que a mais importante é saber se o sujeito tem algum tipo de doença, algum câncer que seja hormônio sensível. Nesse caso, em homens, o câncer hormônio sensível mais comum é o câncer de próstata. Então você tem que fazer, antes do tratamento, antes de iniciar o tratamento, fazer uma avaliação do seu PSA, do seu toque, da sua história familiar, se tem alguém com câncer na família, para que seja descartada a possibilidade de câncer. Se você teve infarto, doença cardíaca descompensada nos últimos 6 meses, é importante também você fazer uma avaliação cardíaca ou às vezes até esperar um certo período de tempo para que o seu sistema cardiovascular se readapte. A gente sabe que no início da terapia hormonal pode haver um aumento de viscosidade sanguínea. Isso não é tão claro, isso é duvidoso, mas por via das dúvidas é melhor você esperar pelo menos 6 meses se você teve algum infarto ou alguma descompensação cardiovascular, infarto ou AVC, tá? Então essas são precauções que eu costumo recomendar. E também, gente, se você deseja ser pai, isso não é uma contraindicação absoluta, porque ser pai é uma questão muito diversa e, obviamente, parte desse efeito anticoncepcional que o Deposteron tem, ele é reversível, então isso tem que ser bem conversado, o sujeito tem que ser informado que ao iniciar uma terapia com Deposteron, ele vai ficar com a sua capacidade, com a sua fertilidade diminuída por enquanto estiver tomando o medicamento e possivelmente até 2 anos após a interrupção do tratamento. Então, sendo considerado isso, tá tudo ok, não quero ser pai, não tenho câncer de próstata, meu coração tá ótimo. Então, você pode iniciar a terapia. E aí é importante lembrar qual é o modo de uso, qual é o modo de funcionamento do Deposteron. Então, é uma droga que tem uma meia-vida de 7 dias. Geralmente, ao fazer uma injeção, você tem um pico. O pico geralmente acontece entre 18 a 24 horas. Com 7 dias cai ali metade da ação do remédio, mais 7 dias cai completamente. Então o ideal é que você faça aplicações entre 7 e 14 dias para você evitar que você fique sem completamente o uso do remédio, vá para níveis muito baixos e acaba desenvolvendo sintomas. Existiam estratégias antigas que faziam injeções mensais, isso ainda é possível. O sujeito passa, 7 a 14 dias com uma boa dose, 7 a 14 dias abaixo. Isso tem algumas possibilidades de proteger o funcionamento do testículo, enfim. Mas eu digo para você, para manter o melhor resultado possível, você tem que estar sempre em níveis terapêuticos. E aí eu sugiro que você faça entre 7 a 14 dias. Eu costumo recomendar com injeções a cada 10 dias. E muito importante você fazer um monitoramento do efeito. Como eu falei, tem pessoas que fazem apenas dosagens mensais para ver em que nível mais ou menos está a testa. Eu gosto de fazer 2 dosagens. Você faz uma injeção, você vai fazer uma dosagem hormonal no dia seguinte, para avaliar qual foi o pico de testosterona que você atingiu. E aí, se a próxima injeção é em 10 dias, no 10º dia, mas antes da próxima injeção, você dosa de novo. Que aí você vai entender a faixa terapêutica, a faixa de oscilação. Você não quer que esse pico fique muito alto, e você não quer que esse nadir, esse vale, fique muito baixo. Então, se o pico estiver muito alto, você pode diminuir a dose. E se o nadir estiver muito baixo, você diminui a periodicidade. E aí, com isso, você tende, a ideia, se a testo normal é de 300 a 1.000, então a ideia é que o pico não fique muito mais alto que 1.000, ou pelo menos 1.200, ali um valor aceitável, porque os efeitos colaterais estão muito relacionados a esse pico suprafisiológico. E que o valor mais baixo não fique abaixo de 600, muito abaixo de 600, que é o nível médio, a normalidade, onde você quer sempre manter o homem. E aí é por isso que é importante você individualizar o tratamento. Tem pessoas que usam a cada 7 dias, tem pessoas que usam a cada 10, 14 dias, isso vai depender. Inclusive existem pessoas que fazem picos muito altos e que você tem que fazer microdoses. E você pode fazer microdoses a cada 3, a cada 5 dias, baixando a dose de pico e diminuindo muito a frequência, aumentando a periodicidade das injeções. O frasco do Deposteron geralmente vem 200 miligramas por 2 ml
E aí você vai, de certa forma, né, um frasco ampola você vai ajustar. Se você não quiser pico muito alto, você pode fazer 100 miligramas ou 150, fracionar a dose da ampola. Muitas pessoas se questionam o que fazer se você fracionar a ampola, né? A ampola aquela que você quebra, se você pode reutilizar ou não. Eu tenho inclusive um vídeo que eu explico aqui no meu canal de vídeo, canal do YouTube, como você faz a autoaplicação de Deposteron, você pode depois conferir lá. Mas sabe-se que se você fizer um fracionamento e tiver uma boa conservação desse material, você pode utilizar em até 7 a 10 dias sem maiores problemas. Lembrar de conservar sempre na geladeira. Falando um pouco sobre os efeitos colaterais. Então, o principal efeito colateral do uso do Deposteron é o aumento do estradiol, que é chamado de aromatização. Lembrando que a testosterona ela é convertida em estradiol e em dihidrotestosterona. Então, se a sua testo ela sobe muito, o seu estradiol pode subir e esse aumento do estradiol pode trazer ginecomastia, que é o efeito das mamas, pode levar também a queixas sexuais, como diminuição do libido. Então, você tem que ter muito cuidado, ficar sempre monitorando também o estradiol, muitas vezes baixando um pouco a dose, muitas vezes associando também o anastrozol, que é um medicamento que impede a conversão, impede a aromatização de testosterona em estradiol. Outro efeito colateral é que uma vez que você está fazendo a reposição de testosterona, o seu organismo entende que já tem bastante testosterona e ele vai diminuir a produção dos hormônios de estimulação, que são produzidos pela sua hipófise, como o FSH e o LH, e consequentemente, eu nem chamo colateral porque isso é uma consequência esperada, vai gerar uma piora produção dos seus espermatozoides, vai deixar você infértil temporariamente. E no longo prazo, pode levar a uma atrofia testicular. Sem esse hormônio de LH e de FSH, o seu testículo ao longo dos anos tende a ir diminuindo, né? Então, coisas que você tem que ficar atento e monitorando, que eventualmente se isso começar a te incomodar, você tem que às vezes suspender o uso do remédio, fazer mais, sabe como aquela estratégia que eu falei de fazer metade do mês em doses normais e metade em doses baixas para tentar manter o seu eixo, eventualmente associar medicamentos que ajudem a manter o funcionamento do seu testículo. Outra complicação que pode haver, outro efeito colateral, é o aumento do hematócrito, aumentar muito a concentração dos glóbulos vermelhos no seu sangue, que pode aumentar a viscosidade sanguínea e trazer complicações cardiovasculares. Então tem que ficar sempre monitorando. O ideal é que esse valor não passe, o hematócrito não passe de 54%. Se isso acontecer, também baixar a dose, também fazer ajustes para ver se isso baixa. E caso não baixe, eventualmente fazer sangria, doação de sangue para baixar a densidade de glóbulos vermelhos no seu sangue. Efeitos colaterais da esfera sexual também podem acontecer, em parte por causa do estradiol, que eu já comentei com vocês, mas em parte por causa dessas grandes oscilações que o Deposteron traz. Então tem pessoas que com a aplicação vão de 2.500 no primeiro dia até 500 no 14º dia. Então se você tiver uma oscilação de 2.000 da sua testosterona sérica, isso pode trazer queixas sexuais. Então para minimizar isso aí é o que eu falei. É ajustar bem a dose, um controle adequado para você evitar essas macro oscilações, vão te ajudar a prevenir queixas sexuais, de diminuição do desejo, oscilação do desejo, piora da rigidez. E é o que eu sempre digo, basta você ter uma piora, ter uma percepção de piora que começa a entrar o fator psicológico e começa a trazer problemas associados também. Uma vez que você começa o tratamento, né, geralmente a pessoa que faz reposição hormonal está com queixas sexuais. Quando você começa o tratamento, nem sempre a melhora é imediata. Geralmente a melhora começa por volta de um mês, né? O primeiro mês já começa a ter um início de melhora em questões de desejo sexual. Já a parte da ereção geralmente também já começa a melhorar, mas fica mais evidente a partir de 3 meses. As melhoras metabólicas já começam a se perceber também ao final do primeiro mês. Antes de começar o tratamento, gente, é muito importante, precauções pré-tratamento. Você, como eu falei, fazer a avaliação da sua próstata com PSA, com toque. Você fazer uma avaliação médica para ver se esse medicamento ele realmente é necessário para você. Porque uma vez que você começa, geralmente é de longo prazo. Então você precisa estar muito bem informado que é um comprometimento de longo prazo. Uma vez que você começa a fazer a reposição, a sua produção natural ela tende a baixar. E quando você suspende, você vai acabar ficando pior do que você já estava. Então é ideal uma conversa muito franca sobre os efeitos, sobre o custo-benefício no longo prazo dessa terapia para você ser muito bem orientado. Se você quiser ser pai ou não tiver ainda uma família consolidada ou simplesmente não souber se você quer ou se você não quer ser pai,
O ideal, como precaução, é que você congele seu sêmen. A gente sabe hoje que existem técnicas que são bem acessíveis e vai te deixar tranquilo a respeito dessa questão. Se você encontrar uma parceira ou se a sua mulher no futuro quiser ter filho, você pelo menos já tem ali uma amostra biológica garantida. E muito importante, gente, para evitar complicações, é o monitoramento adequado. Então, no início eu sugiro fazer exames a cada um mês, 4 a 6 semanas, para você ajustar as doses de pico e de nadir e manter o sujeito sempre ali dentro de uma faixa terapêutica e numa faixa segura. A cada mudança de dose, mudança de aplicação também repete a cada um mês e meio. Depois que você ajustou, você pode até fazer exame com 3 meses, mas a minha recomendação de longo prazo é que você faça exames a cada 6 meses, para evitar o aparecimento de complicações de hematócrito, de estradiol, de PSA e por aí vai. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês sobre o Deposteron. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se ainda restou alguma dúvida, comente aqui o que é que falta, né? Que dúvida você ainda tem sobre esse medicamento, que eu vou responder a sua pergunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.